Testemunhos para a Igreja, volume 5, capítulo 61. Mente mundana. Prezado irmão F., agora é tempo de examinarmos profundamente o nosso coração, para ver se estamos ou não na fé e no amor de Deus. Se não houver um despertamento entre nós, que temos tão grande luz e tantos privilégios, seremos levados à ruína e nosso destino será pior do que o de Corazim e Betsaida. Pois, como Cristo disse acerca dessas cidades, se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. Mateus capítulo 11, verso 21. É alto o tempo de você tratar profundamente com a própria mente e a mente de seus filhos. Seu chamado em Cristo requer isso. Meu coração está vergado de dor. Ele está triste e abatido enquanto contemplo sua condição. Pois sei que a menos que você se torne um homem convertido, seu ancoradouro será continuamente movido. Ó, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías capítulo 55, verso 6. Imploro-lhe que humilhe seu coração diante de Deus, e nunca esmoreça em seus esforços até se tornar um homem diferente. Sinto profundo interesse em sua condição espiritual e desejo vê-lo lutando fervorosamente pela própria salvação e de seus queridos filhos, que são orientados tanto quanto Eli dirigia seus filhos. Que toda a sua influência seja em favor do Senhor. Que seus filhos vejam que você não é um homem impulsivo, mas um homem de princípios inabaláveis. Eles copiarão o modelo que você lhes der. Até ver em você uma mudança para melhor, continuarei a insistir com você e exortá-lo. Nós nos aproximamos do fim do tempo. Necessitamos não somente ensinar a verdade presente do púlpito, mas vivê-la fora dele. Examine detidamente o fundamento de sua esperança de salvação. Você não pode, enquanto se acha na posição de um arauto da verdade, de um vigia nos muros de Sião, ter os seus interesses entrelaçados com negócios de mineração ou de imóveis, e fazer ao mesmo tempo eficazmente a sagrada obra confiada às suas mãos. Onde se acham em jogo almas humanas, onde se encontram envolvidas coisas eternas, o interesse não pode, sem perigo, dividir-se. Esse é especialmente o seu caso. Embora empenhado nesse negócio, você não vem cultivando sincera piedade. Tem tido o febril desejo de obter bens. Há muitos têm falado acerca das vantagens financeiras a serem alcançadas nos investimentos de terra em... Repetidas vezes você tem se ocupado em focalizar as vantagens desses empreendimentos, e isso quando era pastor ordenado de Cristo, compromissado a dar sua alma, corpo e espírito à obra de salvação de pessoas. Ao mesmo tempo estava recebendo o dinheiro do tesouro para sustentar-se e a sua família. Sua palestra visava desviar a atenção e o dinheiro de nosso povo, de nossas instituições e do trabalho de promover o reino do Redentor na terra. A tendência era criar neles o desejo de empregar seus recursos, onde você lhes assegurou que duplicariam dentro de pouquíssimo tempo, e enganá-los com a perspectiva de, assim fazendo, poderem ajudar a causa muito mais. Talvez você não os tenha aconselhado conscientemente a reter seus meios da causa de Deus, mas alguns não tinham nenhum dinheiro para empregar, a não ser aquele investido em nossas instituições, e que delas foi retirado para ser investido de acordo com suas sugestões. Somos, em certo sentido, guardadores de nossos irmãos. Estamos individualmente relacionados com as pessoas que podem, através dos méritos de Cristo, aspirar à honra, glória e imortalidade. Sua pureza, sinceridade, zelo, firmeza e religiosidade são afetados por nossas palavras, obras, comportamento, orações e fiel desempenho do dever. Cristo disse a seus discípulos: Vós sois a luz do mundo. Mateus capítulo 5, verso 14.
Os ministros de Jesus Cristo devem ensinar tanto à igreja como a indivíduos o fato de que a profissão de fé, mesmo nos adventistas do sétimo dia, a menos que proceda de piedade sincera, é impotente para fazer o bem. Luz espiritual deve resplandecer da igreja e especialmente dos pastores, em raios claros e invariáveis. Não deve ela inflamar-se apenas ocasionalmente e então ofuscar-se e bruxulear como se estivesse se extinguindo. A excelência de Jesus Cristo sempre brilha no caráter dos verdadeiros crentes, e eles adornarão a doutrina de nosso Salvador. Assim, a superioridade e o poder do Evangelho são revelados. De cada membro da igreja é requerido estar em viva ligação com a fonte de toda a luz e ser um obreiro espiritual, fazendo sua parte para refletir a luz do mundo. Especialmente deve o pastor evitar todo o embaraço mundano e unir-se à fonte de todo o poder, para poder demonstrar corretamente o que significa ser cristão. Deve libertar-se de tudo que, de qualquer modo, lhe desviaria a mente de Deus e da grande obra para este tempo. Cristo espera que, como servo por Ele empregado, você seja semelhante a Ele na mente, no pensamento, na palavra e na ação. Espera que todo homem que abre as Escrituras aos outros trabalhe cuidadosa e inteligentemente, não usando suas faculdades de maneira insensata, de modo a prejudicá-las ou sobrecarregá-las, para poder estar habilitado a desempenhar boa obra para o Senhor. Cada pessoa é convocada a ativo trabalho em algum dos vários departamentos da obra, e o pastor conduzirá e cuidará de seu rebanho. A língua do pastor não deve ser empregada para dizer aos homens qual é o melhor meio de empregar seus recursos na terra. Ele deve indicar-lhes como investir com segurança no banco do céu. Minha oração é que o Senhor lhe conceda discernimento espiritual, pois você certamente naufragará na fé se não conseguir se achar em situação espiritual diversa. O irmão necessita do convertedor poder de Deus, e a menos que seja transformado, seria melhor deixar seu apego à verdade. Ainda que possa ganhar o mundo inteiro, a perda de sua alma seria um péssimo retorno. Que o Senhor o ajude, meu irmão, a prontamente cair em si e agir como um homem equilibrado. Que você possa empenhar-se no trabalho com o coração e os lábios santificados e andar humildemente com Deus.